amigos da Sertão TV, eu sou Eveline Freire, apresentadora do programa Comunicação em Rede. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, assim, vestida de amarelo, porque nesse setembro nós vamos trazer um enfoque do programa ao Setembro Amarelo, uma campanha muito importante de conscientização à prevenção ao suicídio. E temos como convidada hoje a psicóloga clínica Ana Patrícia de Aragão. Ela que é especialista em saúde mental e desde 2014 estuda a prevenção ao suicídio e a espiritualidade. Então vamos juntos, fiquem à vontade e também chamem outras pessoas a vir se apropriar dessa temática. Vamos lá? Sejam bem-vindos! Seja muito bem-vinda, Ana Patrícia. É um prazer poder recebê-la aqui no nosso programa Comunicação em Rede. Muito obrigada por sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. E já de pronto, assim, nós todos estamos curiosíssimos para nos aproximarmos mais de você, da temática de hoje, e lhe dar umas boas-vindas bem calorosas, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Eveline, pela oportunidade de poder falar sobre um tema que eu gosto tanto, estudar um tempo. Né? Eu sou um ativista em relação à prevenção de suicídio, e para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu, pelo contrário, me sinto muito lisonjeada a gente poder falar sobre isso, né? Porque a minha vida é em busca exatamente desse propósito, de poder falar sobre a prevenção, aprender, fazer com que as pessoas compreendam que existe a prevenção de suicídio, né? Porque se fala tanto de suicídio, mas não se olha para a prevenção. Então, para mim, isso é uma bênção, poder estar trazendo isso para cada um de vocês. E hoje o nosso intuito forte para vocês que estão nos assistindo e também se sintam à vontade para convidar outras pessoas é exatamente provocar esse espaço de conversa. O que nós queremos aqui promover é que você possa se aproximar mais da temática, quebrar certos tabus, né, Patrícia, que existem ainda, que a gente possa proporcionar orientação, apropriação, um pouco da temática, mas antes da gente entrar em si no programa, na temática do programa de hoje, eu gostaria de ter um pequeno retrospecto de quem é a Ana Flávia Aragão, a nossa linda convidada de hoje, que ela possa contar um pouquinho como foi essa cronologia de vida dela até chegar à psicologia e também ao aperfeiçoamento voltado à prevenção do suicídio. Pronto, meu nome é Ana Patrícia de Aragão, sou psicóloga clínica, trabalho com prevenção de suicídio desde 2014, sou especialista em saúde mental, né, sou mestranda em saúde coletiva com foco na prevenção de suicídio, faço hoje uma graduação de suicidologia, já que eu estudo tanto, gosto muito, não só da suicidologia, mas também com relação à espiritualidade. Então, assim, eu gosto muito, é algo que me move, né, algo que eu trago para a minha clínica, é algo que eu também palestro, faço treinamentos, justamente para poder criar os guardiões da vida, né, o olhar, tanto na escola como em empresas. Então, sou também supervisora clínica, supervisiono, né, alunos, como também faço supervisões em ambientes, como às vezes me pedem, como consultoria. Então, eu trabalho com isso, é algo que me move, como eu falei, né. Verdade, que lindo, né? E um pouquinho desse seu referencial, por que você foi ser psicóloga? Como é que foi essa escolha de vida, de propósito de vida, né? Não é verdade? Na realidade, assim, aos 15 anos eu já tinha um desejo imenso de ser psicóloga, só que como tudo na vida, tem algumas dificuldades, e nesse mesmo período a minha mãe faleceu, e aí eu passei um tempo, fui fazer publicidade, porque eu estava realmente em luto, né? Fui fazer psicoterapia para poder compreender meu luto, e no meio é engraçado, porque no luto você esquece qual era o seu propósito desde antes, né? E aí, nesse período, eu fui fazer psicoterapia e fazer publicidade. Eu me lembro que entrou a psicóloga, até hoje eu me lembro disso, assim, a psicóloga do consumidor, na psicologia do consumidor, e aí entrou essa psicóloga. Quando eu olhei, disse, é isso que eu quero para uma vida inteira. Eu não quero ser publicitária nunca. E aí me remeteu, né, aos primórdios de que eu realmente tinha muito interesse da psicologia.
E fui tentar a psicologia, e hoje sou muito feliz com a psicologia, amo demais o que eu faço, estudo e busco estudar. Lógico que a gente nunca sabe tudo, nunca vai saber, e é isso que eu acho muito massa, né, esse aprendizado que a gente faz diariamente. E eu posso dar uma continuidade, mas falar sobre a prevenção. Como é que o suicídio, né, essa temática do suicídio chegou na minha vida? Na faculdade mesmo, eu tenho o Pra Vida, eu sempre falo que eu sou filha do Pra Vida. Pra Vida, ele é um programa de apoio à vida que existe aqui em Fortaleza, que ele é coordenado pelo professor, doutor Fábio Gomes Matos de Souza, né, doutor Fábio, que assim, é uma pessoa muito querida, né, eu gosto demais dele. E aí, nesse processo, teve um processo de inscrição e tal, e eu fui tentar, porque eu gostava de psicologia hospitalar, e fui tentar, disse, não sei se eu vou gostar de saúde mental, mas vou tentar. E fui. E assim, me apaixonei pela temática, ele me fez me apaixonar por trabalhar com isso, por ver a renovação de vida, por compreender que as pessoas elas têm um processo de ressignificação quando elas são trabalhadas, né? Quando são retirados esses tabus do preconceito com relação ao suicídio. Então, eu consegui enxergar no Pra Vida essa oportunidade de ser salvadora de vida. Eu sempre falo que quando a gente tem uma pessoa com comportamento suicida, a gente consegue ajudar essa pessoa, nós estamos salvando vidas. Para mim isso foi assim, de uma gratificação. Lógico que a gente precisa compreender que trabalhar com prevenção de suicídio não é nada fácil, não é nada romântico, né? Porque eu falo dessa forma, eu falo por empolgação, porque eu amo essa temática, né? É algo que eu estudo e que eu trabalho com muito amor. Mas é claro que não é fácil quem está nesse processo, não é fácil para os profissionais, não é fácil para a família, mas é algo que se ambos estiverem, né, em rede, é o que eu sempre falo, é a junção, ambos estiverem em junção, eles vão estar buscando esse mesmo foco, né, que é trazer vida a esse sujeito. Isso vai fazer com que as pessoas elas vão compreender que tem sim, né, condições daquela pessoa que está numa situação de extremo sofrimento poder aflorar, poder crescer, poder viver. Eu sempre falo que são os nossos passarinhos, né? Passarinhos de asa quebrada e que vão estar com asas soltas e vão poder voar. Eu acho que isso para mim foi que me instigou, né? Na psicologia e depois na prevenção e é o que me move hoje, sabe? Assim, tanto que quem me conhece sempre fala assim, os seus pacientes são as tuas prioridades, porque eu tenho cada um deles como seres únicos que nós somos, né? Que nós somos únicos, como seres únicos que nós somos, eles são sim prioridade, porque não existe nenhum outro exemplar no mundo, né? Todos nós somos únicos. Muito bom. Olha, gente, como isso aquece o nosso coração, né? Eu acredito que quando você escuta uma frase dessa, que você é o único, só tem você, né, como um ser que vai fazer a diferença na vida de outros seres, né? E a profissão da psicologia proporcionar com que você conheça histórias de vida, que você conheça os sofrimentos, e dentro desse sofrimento, que foi um sofrimento seu, né, a psicologia lhe mostrou, né, lhe auxiliou, depois ela lhe fascinou de uma outra forma, como você se vendo na prática da psicologia, e ainda afunilando mais um pouquinho, ou então ampliando a sua perspectiva de que você poderia atuar também num estado tão significativo que é a respeito do suicídio. É tão difícil a temática que ela muitas vezes se torna até um tabu, e ela tomou esse mês de setembro como um mês referencial mesmo, né? Então, a gente pode até um pouco explicar, Ana, à nossa audiência, o que é que significa esse setembro amarelo, por que ele surgiu, né? Afinal de contas, a gente sabe um pouco o que é suicídio, mas por que o suicídio é muito voltado ao setembro e tem essa simbologia? Você poderia explicar um pouco para a gente? Sim, posso. Em 94, quando, infelizmente, um rapaz nos Estados Unidos, ele tirou a própria vida, né, Mike, então, seus amigos, ele tinha um Mustang amarelo, nesse mesmo período, os amigos começaram a fazer fitinhas de Ribble
São essas fitinhas aqui, que eu até vou trazer aqui. Você pode fazer as fitinhas, né? É que eu comprei essa outra aqui, mas tem uma fitinha, né? Que a gente chama de ribbon, amarela. E eles começaram a doar essas fitinhas e papéis, né? Com poesias, e incentivando a vida, né? Incentivando as pessoas a procurarem ajuda se houverem necessidades, enfim. E aí, por causa disso, foi instituído o amarelo nesse período, né? Já havia, nesse mesmo período, então, o Setembro Amarelo, ele vem justamente, infelizmente, da morte de uma pessoa, e aí foi colocado, instituído o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que antes era só o dia, né? Hoje, a gente já tem um mês, né? O mês de setembro todo voltado para isso, porque na realidade o ano tem que ser voltado para isso. Não é somente um mês, né? As pessoas, elas não se suicidam apenas no mês de setembro, pelo contrário, o mês de setembro é onde elas menos se suicidam, exatamente por quem tem muito olhar e acolhimento. Sim. E é o ano todo que a gente precisa olhar para isso. A gente precisa começar a perceber a necessidade de olhar para o outro com empatia, sem o julgamento. Então, esse mês, ele foi instituído exatamente, ele foi colocado, instituído para poder o outro ter o olhar de empatia, né, ao sentimento do outro, aquilo que o outro está dizendo. Mas, talvez, né, se tivesse tido esse olhar, o Mike, como muitos outros, né, que está na representação do Mike, poderiam não ter cometido suicídio, pois a prevenção está aí, né. Exato. A prevenção é a gente, de alguma forma, poder olhar para essa situação que foi tão difícil para os familiares, amigos do Mike, naquele momento simbolizaram com essa fita, mas que eles não quiseram ficar parados naquela dor. Eles quiseram ressignificar, né? A gente pode falar assim, Ana Flávia, que essa ressignificação é levar para as outras pessoas que a gente tem que falar sobre o assunto. Nós não podemos nos omitir, achar que isso não vai acontecer, que isso é bobagem, ou diversos outros estereótipos que circundam essa sensação, né, de vazio que o suicídio traz, mas eu acredito que a gente ainda vai explorar mais ainda essa temática ligada às emoções, né, e principalmente observar o que está no entorno dos comportamentos dessas pessoas, né? Então, a gente quer deixar esse gancho para vocês, para no próximo bloco a gente já começar a conversar a respeito de todos esses comportamentos que a gente precisa observar. Mas nós vamos precisar dar uma paradinha para o comercial e eu aguardo vocês daqui a pouquinho. Fiquem ligados. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso, sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdoceará.com.br
Conheça e encante-se. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Gente, voltando para o nosso programa, eu tenho que começar esse bloco pedindo perdão à Ana Patrícia, porque eu confundi o nome dela com a Ana Flávia, que é uma grande amiga minha. E só depois, né, que eu percebi a respeito dessa confusão. Tanto que eu disse, Ana Patrícia, que ela é uma pessoa muito querida, muito amada, e como eu tinha me sentido muito à vontade com a Ana Patrícia, acabei confundindo o nome, mas, por favor, Ana Patrícia, me perdoe, os erros, eles existem, e a gente está aí para poder abrir espaço para mostrar que errar é humano, faz parte da nossa jornada. Me perdoe. Ah, que é isso, fique tranquila, Eveline. É natural, né? Como a gente fala, você estava conversando antes, né? Os erros, eles são necessários para o nosso aprendizado, né? Quando a gente erra, é um chamado para o nosso aprendizado. Quando está tudo muito bem, aquela história, né? Quando está tudo muito bem, as pessoas, não vamos deixar do jeito que está, pois time que se ganha, né? Não se tira, não se desmancha. Mas quando a gente, exatamente, né? Então, aliás, acho que até troquei, né? Time que ganha, né? A gente não tira, né? Mais ou menos assim. E aí, quando a gente erra, é a certeza de que a gente só precisa ter um pouco mais de atenção numa coisa, naquilo, né? E que é um chamado para um olhar, né? E eu estou falando nem da história do nome, não, que isso é bobagem. Eu estou falando dos erros mesmo que nós temos no nosso dia a dia, né? As nossas dificuldades, às vezes de perdão, de auto-amor, as nossas dificuldades de ter um outro olhar, né? Diante de alguma situação difícil, de algum sofrimento. E falar sobre prevenção é falar justamente sobre sofrimentos e sobre dificuldades, sobre erros, né? Erros e acertos, enfim, e ressignificação. Então, eu acho até que foi legal essa história do nome ter trocado, porque dá para a gente falar sobre isso também, né? Engraçado, gente, vocês que estão assistindo, apesar de nós duas sermos colegas de profissão, a gente entende que isso faz parte de uma construção de uma conversa. Como o programa se propõe a trazer para vocês uma comunicação, fazer com que vocês entendam sobre o que a gente está falando, nós duas entendemos que esse erro fez parte de um gancho para que a gente possa abrir para vocês as possibilidades que existem na nossa vida. Né? Nós estamos fazendo aqui uma conversa a respeito de uma temática difícil, que é o suicídio. E dentro dessa temática do tentante ao suicídio, existe principalmente esse peso excessivo a respeito do erro, da crítica excessiva a respeito de si, de não perceber que dentro da nossa jornada, da nossa caminhada, existem as falhas, né? E a gente precisa apenas tentar resolver de uma forma que não seja ofensiva para outra pessoa e principalmente dentro de nós, né, no nosso registro pessoal. Então, para mim, errar o nome é uma coisa muito séria. E para a Ana Patrícia não foi tão sério, mas ela me alertou. Eu precisava desse alerta, ela precisava me comunicar isso, porque eu não tinha percebido. E dentro dessa prevenção ao suicídio, que eu acho que a Ana Patrícia tem bem mais propriedade para falar, isso é uma chave muito importante, que é o poder falar a respeito do que está sentindo. Ana Patrícia, então você pode falar um pouquinho
para a gente como é essa comunicação, como é que a gente pode desenvolvê-la. Interessante você falar isso, vou pegar o teu gancho da questão de poder, de não perceber, né? Você não perceber e eu tive que falar para você. É exatamente isso que a gente precisa olhar para a pessoa que está com comportamento suicida. Às vezes ela não percebe que está adoecida. Porque o comportamento suicida, como a gente está falando, é um comportamento, ele não é uma doença. Comportamento, ele pode ser progressivo, ele pode ser regressivo. Então, depende muito de como é que você vai de como você vai trabalhar ele, né? Então, é interessante, e é por isso que eu até falei dos treinamentos que eu faço, porque os treinamentos são os guardiões da vida, né? Fazer o olhar diferenciado para que as pessoas percebam que a pessoa que está com comportamento suicida, ela está com uma história de vida muito pesada. A gente precisa olhar para a história do sujeito, nós precisamos olhar para os fatores de risco que levam aquela pessoa a pensar sobre isso, que é a história, por exemplo, se houve abuso, se tem transtorno, qual foi o tipo de abusos, como é que está sendo a mudança comportamental dela. E aí, às vezes, o sujeito em si, que está ali, né, com esse comportamento suicida, ele não percebe dessa forma, que ele é um sujeito com comportamento nocivo para si. E justamente a Organização Mundial da Saúde, ela criou esse guardião da vida, que é o gatekeeper, que é os treinamentos que eu faço, para poder fazer com que um terceiro tenha esse olhar. Por isso que eu achei interessante que todo erro, toda necessidade, tudo que está acontecendo nesse momento, ele vem para nos dar esse feedback, tipo assim, vamos falar sobre isso também, né? Eu entendo muito isso, né? Eu acredito na sincronicidade, porque eu sou uma psicóloga junguiana, então eu acredito muito nessa questão dos pontos que são ligados numa relação, e principalmente numa conversa assim, tão descontraída como nós estamos fazendo. Então, assim, quando nós fazemos esse guardião, nós estamos criando pessoas com um olhar diferenciado para chamar essa pessoa para conversar. Como é que é feita essa conversa? Ela é mais uma escuta do que uma conversa. Você escuta o outro, escuta com empatia, escuta com o coração aberto, né? Sem ficar com preconceito ou julgamento, sem querer colocar o nome de Deus em vão, mas tentando entender o que é que está acontecendo com aquela pessoa, ser empático com a dor do outro, compreender que ele precisa, você precisa focar naquele sentimento que aquela pessoa está falando, que ali você vai conseguir ajudá-la, mas não fazendo. Eu sempre falo que não dê conselhos, porque os conselhos, eles servem para aquela pessoa que está dando o conselho. Vai servir para... Se eu te dou um conselho, Eveline, aquele conselho não é para você, é para mim. Que vai servir para mim, para a minha história de vida, para o meu olhar. Quando eu estou te escutando, eu estou abrindo o leque para que você se escute, para que você analise e para que você, junto a essa terceira pessoa, esse olhar terceiro, possa chegar a um consenso de um encaminhamento para um profissional de saúde, de uma rede de apoio familiar. Então, quando a gente perceber alguém, como é que a gente percebe alguém com comportamento suicida? Sim. É uma pessoa, primeiro, ela tem 3 níveis, né? São 3 níveis de comportamento. Tem o pensamento, tem o planejamento e a tentativa. Como é que seria isso, né? Primeiro, a pessoa vai pensando sobre a morte o tempo todo, né? Entre um e outro existe um grande abismo, mas também pode não existir esse abismo porque depende muito do processo daquela pessoa. Pode haver a impulsividade, agressividade interna, que é muito forte em adolescentes. Aí, segundo, é o planejamento. Quando a pessoa planeja, é um momento muito ápice, porque você precisa retirar completamente aquele sujeito daquela situação, né? Na realidade, e quando ela tenta, né, é o grito imenso de socorro, porque se ela tentou suicídio, ela está tentando para se matar, sabe? Ela está buscando realmente a morte, porque na cabecinha dela, né, que não está bem, está com conflitos emocionais pesadíssimos, né, com uma história de vida muito sofrida, na cabeça dela aquilo é a única solução. E isso inicia, porque assim, existem vários sinais, mas isso inicia com primeiro é o pensamento de morte, depois é o pensamento autodepreciativo, e depois começa a olhar a morte como solução para tudo. Né? E aí, então, a gente sempre fala, né, que tem frases de alerta que fazem com que as pessoas entendam isso, que são as frases eu queria dormir e não acordar mais, eu me sinto um lixo, né?
Aí a morte, quando o suicídio já é muito fortalecido de que ela acha que aquilo ali é a solução, ela já diz assim, não se preocupe, você não vai mais ter problema comigo. Então, quando fala sabe, são pontos assim que você vai vendo que quer dizer que é da morte, não dormir mais, o autodepreciativo, e depois chega a questão de quando ela já acha que o suicídio é a solução. Essas falas, elas não são falas soltas, como eu estou falando aqui. É no meio de uma conversa ali, como um adolescente, ele solta. Né? E aí é o momento de olhar. É no meio de uma conversa com um adulto, ele vai saltando. Então, a gente precisa ter esse olhar. Lógico que aqui é pouco tempo, não dá para mim poder planar, sabe, metade do que eu... 5% do que eu teria que fazer, né, falar. Mas o que eu quero trazer é que sim, gente, a gente consegue ajudar o outro quando a gente se disponibiliza a ouvir o outro. Sim, a gente consegue ajudar o outro quando a gente olha para o outro não com julgamento, nem com a vontade de apenas ser severo ao outro, mas quando a gente olha com o pensamento empático, com o coração aberto, né, buscando amar o outro, independente do que ele seja, porque o amar não é o amar como a gente ama os próximos, mas é o amar o ser humano por ser humano, que eu acho que é um ponto muito forte. Eu acho que engraçado, esse gancho nosso trouxe tanta coisa, né, para isso, eu acho isso muito bacana. Mas é isso. É porque, geralmente, esse registro do erro, ele é um registro muito significativo para algumas pessoas, que ou o encerramento de uma relação, ou a perca de um trabalho, ou a queda financeira. Existem tantas possibilidades que norteiam esse pensamento autodepreciativo. A gente não tem como dizer qual a idade, qual a situação, não existe uma bula a ser seguida, né? Não existe. É multifatorial, o suicídio é multifatorial, são vários fatores. Hoje em dia, os nossos adolescentes estão se matando, né? A gente precisa realmente olhar para isso. Então, assim, não tem um fator específico, né? É extremamente democrático, em qualquer casa pode chegar, exatamente porque a gente precisa ter esse olhar, né? É como o Bauman, que é um teórico, fala, né, sobre a sociedade líquida, né? As pessoas não têm aprofundamento das relações, né? Aquela coisa superficial de redes sociais. Então, assim, que eu não vou entrar nesse mérito, mas existe muito essa questão com os adolescentes, né? Eu me lembrei que eu escutei uma vez, escutei várias vezes, outras vezes assim, eu não consigo, eu não gosto de ligações, né? Eu prefiro só mensagens. Eu disse, mas o bom é ouvir a voz, né? Olha, para você ver que a mensagem, ela não tem sentimento, ela é ali. Isso. Quantas vezes a gente tem mal interpretado uma mensagem de WhatsApp? A gente está falando uma coisa, a pessoa entende outra, e entra numa discussão porque ela é neutra, ela é seca, né? Enquanto que a ligação, ela é afetiva, ela aproxima. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Existem, como você disse, por ser tão democrática, a gente não tem como definir se é por nível social, se é por situação financeira, se é por idade, se é por... Não existe, gente. O que a gente precisa desenvolver é o que a Ana Patrícia está dizendo, que eu acho que é essencial para marcar a nossa conversa. Olhar a pessoa como um ser humano, que tem as suas qualidades e tem as suas dificuldades, como todos nós estamos sujeitos a ter pensamentos tristes, a não saber elaborar bem como sair de uma situação, e falar é importantíssimo, mas também ouvir é essencial. Você não vai falar para não ser ouvido, né? Então, isso é muito importante, mas a gente vai poder destrinchar melhor a respeito dessa qualificação que você pode ter como ser humano. Você olhar para o ser humano e também se entender como um ser humano, só no próximo bloco, porque agora a gente vai ter que dar uma paradinha para o comercial, mas eu aguardo vocês daqui a pouco. Sertão TV,
a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da Brisanet HD TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a Brisanet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet, conectada com você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. Então vamos retomar o nosso bloco. Agora eu gostaria de tocar um pouco a respeito de como você se reconhecer como esse ser humano que tem toda a capacidade de amar, mas também de ser amado e amar ao outro, né? Afinal de contas, o que a gente mais deseja na vida é isso, é o amor, né? Segundo Freud, é a coisa que nós mais desejamos. Nós somos esses seres desejantes, né? E eu queria, Ana Patrícia, que você agora pudesse falar um pouco para a gente a respeito de como adquirir essa segurança do amor próprio, para que você também possa expandir esse amor próprio e alcançar outras pessoas. Eu estava pensando aqui, né, como é necessário o autodescobrimento, a necessidade de você se olhar com bom amor. Quando eu falo autodescobrimento, eu falo de autoamor, as pessoas acham que é você se arrumar, botar uma boa maquiagem e sair para uma balada e ter bons amigos ou amigos superficiais e achar que pronto, eu já me descobri. Não, não é isso, porque isso aí é o superficial, é a persona, como Jung fala, né? É a identidade que você criou para poder ficar bonitinho na foto. Mas o que você precisa perceber é aquilo que está na sombra, aquilo que eu não quero enxergar. Aqueles meus orgulhos, aquelas minhas vaidades desnecessárias, né? O egoísmo, né? A necessidade, as minhas dificuldades de me frustrar, as minhas dificuldades de, né? Às vezes as minhas necessidades de manipular certas situações para poder me manter num padrão em que eu quero estar, as necessidades, as minhas dificuldades de frustração com o dia a dia, né? Então, toda essa junção, né, às vezes a necessidade de projetar no outro as irritações e a agressividade que existe em nós. Quantas vezes a gente está com raiva, chateado com alguém querido, e aí chega uma outra pessoa, não tem nada a ver com isso, e você é extremamente grosseiro, agressivo, desnecessariamente. O que é que o outro tem a ver com aquilo que você está passando? Mas você transborda isso aí para o outro. Então, quando nós começamos a olhar para si, para o autodescobrimento, né, para a compreensão das nossas sombras, das nossas dificuldades, a gente consegue
compreender o olhar voltado ao outro com harmonia, com generosidade, com tranquilidade, com empatia, com amor. Porque o amor, ele não precisa ser de homem e de mulher, ele não precisa ser o amor voltado para amigos, o amor como um todo, né, o amor plenitude, que eu sempre falo, é o amor voltado para olhar o outro como eu gostaria de ser olhado. Porque tem uma frase que eu gosto, eu levo a todas as palestras, treinamentos, meus consultórios, meus pacientes sabem, o cego não conduz o outro. Ambos caem no fosso. Eu não tenho como ajudar o meu próximo, aquele que está do meu lado, o meu filho, meu marido, a minha esposa, pai, mãe, enfim, qualquer pessoa que seja, se não tiver o autoconhecimento, se não tiver um olhar diferenciado para as minhas mazelas, e aí poder amparar. Porque como é que eu vou amar o outro, como é que eu vou ter empatia com o outro, sem julgamento, sem esse olhar severo, se eu ainda me olho com severidade, se eu ainda me olho com essa falta de amor. Então, quando nós buscamos olhar para o outro com amor, é quando a gente realmente se olha com amor, se olha com uma benevolência crítica, porque eu acho extremamente necessário uma benevolência crítica, sermos benevolentes para conosco, mas críticos com as nossas questões. Porque quando fazemos isso, compreendemos que o outro também pode errar, o outro também pode ter suas dificuldades, e que as questões emocionais do outro, elas são tão importantes quanto a nossa. Mas quando nós estamos cegos e queremos conduzir o outro, como caímos do fosso? Né? Essa frase eu tenho que dar um nome a quem colocou ela, né? Que foi Jesus Cristo. E eu trago Jesus aqui, o Jesus psicólogo, Jesus que trouxe as parábolas em formas de símbolos inconscientes, né? Que Jung já estudou isso e trouxe isso para a gente muito forte, porque retirar a religiosidade, não que eu seja contra a religião de forma alguma, até porque é um dos fatores protetivos, né? Se bem trabalhada, para a prevenção do suicídio, mas que você precisa ter esse olhar desse educador, né, que eu acho muito interessante isso, porque quando eu estou cego diante do que eu sou, e eu estou apenas voltado à minha identidade, à minha persona social, e não me vejo com profundidade, eu nunca vou conseguir mensurar o sofrimento do outro, porque eu não vou conseguir vê-lo com profundidade. Eu só vou conseguir vê-lo superficialmente. Então, vai ficar aquele comparativo de desgraça, que é o que eu sempre falo. O que é o comparativo de desgraça? Quando alguém vem e fala para você que está ruim, como você está na superficialidade, você não vai conseguir olhar para o aprofundamento do outro, então você vai dizer assim, mulher, que bobagem. A minha dor é maior que a tua. E aí você perdeu a oportunidade de ouvir o teu irmão. Quando eu falo teu irmão, eu não falo nem em religião, porque, gente, nós vivemos no mesmo planeta. Nós somos herdeiros de um único planeta que se chama planeta Terra. Estarmos nesse ambiente e termos a mãe natureza como foco de mãe por completo, porque viemos dela, todos nós, então nós somos o quê? Irmãos de uma terra só. Olha como é interessante, eu não falo nem de religiosidade, eu estou falando de cadeia psíquica. Quando eu falo de cadeia psíquica, eu estou dizendo que o meu irmão, aquele que está do meu lado, ele é uma parte da minha psique coletiva, que já Jung falava, né? E que é muito bem transbordado hoje. Quando a gente para pensar, gente, que 1 milhão, uma média, é de 700 a 1 milhão de pessoas morrendo por suicídio por ano no mundo, nós estamos quebrando a nossa cadeia psíquica muito. Nós estamos estraçalhando ela por inteiro. Por quê? Porque aquelas pessoas que são seres únicos, que poderiam fazer a diferença nesse mundo, não foram cuidadas o suficiente para estarem aqui. E precisava desse olhar de autodescobrimento, desse olhar amigável, irmandado, fraterno, né, generoso. E quando nós não colocamos isso na nossa visão, nós perdemos a oportunidade de salvar alguém que faria uma grande diferença no mundo.
pois todos nós temos, sim, a nossa cotazinha de missão na Terra, né? Nós temos essa nossa cota, então cada um exerce a sua, e quando nós perdemos esse sujeito, porque simplesmente não assumimos os nossos compromissos de autodescobrimento, porque você imagine, você tem uma psique, né? Uma psique aqui, e você não conhece ela. É como eu ter um braço, é como eu ter uma mão e não saber para que serve. Só que a diferença é que a mão, ela é complementar. A psique, ela é o comandante. Se eu não conheço quem eu sou, como é que eu vou conseguir dar conta daquilo que eu preciso dar nessa vida, nesse momento, nesse mundo? Então, a gente precisa amparar o outro, mas antes disso, se cuidem. Cuidem de si. Porque é terrível quando a gente só aponta o dedo para o outro. Eu vejo isso muito, né? Os pais que chegam e dizem assim, meu filho está depressivo. Mas, sim, ele nasceu numa família. O primeiro grupo familiar, o grupo familiar primário foi a família. O que é que está acontecendo nessa família para que esse filho esteja, né, desenvolvendo um diagnóstico depressivo? Então, a gente precisa olhar, não apontar, mas olhar o que é que eu estou fazendo, né, para que a minha família, para que o meu familiar esteja nessa situação, né? Como está o meu grupo social familiar, como está o meu grupo social em torno, como está a minha cadeia psíquica, a minha rede psíquica, né? Então, tudo isso a gente precisa, e como eu estou enquanto ser humano. Será que eu consigo ser o ser humano que eu gostaria? Será que eu estou sendo um ser humano mesmo? Ou estou só vivendo e achando que a vida é aproveitar e não olhar e se manter na superficialidade? Que isso, para mim, realmente eu acho que é o primeiro passo, é o passo inicial de quem quer amparar o outro, é perceber o colo que você precisa ainda ter, né? Esse colo de acolhimento próprio, né? Você precisa se acolher, ter esse colo para você, e aí você consegue dar o colo ao outro. Acho que isso é o primordial, sabe? E você falou um tópico que eu acho essencial. Todos nós viemos de uma família, né? Eu não conheço ninguém que veio de chocadeira, né? Teoricamente, que a gente vê, a gente está inserido em alguma família. Claro que existem pessoas que não tiveram a oportunidade de viver nesta família, mas dentro de um sistema ela está inserida. Então, todos nós temos uma trajetória de vida, temos as nossas raízes sentimentais, emocionais, né? Todos nascemos com medo, com raiva, e outras emoções a mais, e foram desenvolvendo os sentidos dentro daquele sistema que nós estávamos inseridos, né, daquela cultura que nós estávamos inseridos. Então, como a Ana Patrícia está dizendo, e para que isso seja um alerta, nunca é uma coisa isolada. Né? Esse comportamento não é uma situação isolada, não simplesmente caiu na pessoa e ela teve essa grande ideia. Ela vem norteada por várias situações, né? E uma das que a gente mais percebe é a respeito da depressão, né, Ana Patrícia? Acho que a depressão, esse estado de depressivo, que muitas vezes já começa a aparecer desde a infância, em alguns momentos, depois ela dá um boom na adolescência, que é uma idade que a gente precisa realmente se preocupar e ter foco, e ter observação e ter tempo, mas afinal de contas, quando nós temos os nossos filhos, a gente já passou por essa fase de ser filho, já passou pelo estado de ser jovem, e às vezes a gente esquece de quem foi. Eu não sei se nos pacientes que você trata na clínica, muitas vezes eles se referenciam dos filhos, mas eles esquecem quem eles foram. Esquece que eram as dores, parece que eles já estavam daquele jeito que eles chegaram lá, e isso não é verdade. Nós somos uma construção, né? Nós somos seres em constante construção, né? Então, eu acho muito significativo essa pontuação que a Ana Patrícia colocou, gente. Vamos observar como está o nosso núcleo familiar, o nosso sistema.
ele sempre é o nosso referencial. Às vezes, ele é o nosso porto seguro. Não são todos, claro, a gente não pode generalizar nada. Não existe aqui uma só forma, existem várias possibilidades, né? Mas eu vou precisar encerrar esse bloco, agora a gente precisa ir para o comercial, e já nós retomamos a nossa conversa para expandir mais um pouco a nossa consciência a respeito de como nós podemos nos prevenir, gente. A palavra hoje é prevenção. Então, já eu te aguardo no outro bloco. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá galera, eu sou Juninho Show e estou aqui na Sertão TV. Uma grande alegria acompanhar esse projeto tão bacana e que ainda vai crescer muito mais. Um grande abraço e se ligue no canal 180 da BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Então, Ana Patrícia, já que no outro bloco nós encerramos falando a respeito de prevenção, e eu quero umas dicas suas, como nós podemos observar qual é a melhor maneira de perceber tanto comportamentos como também sinais, quais as dicas que você pode deixar aqui para nós, para que a gente fique bem orientado, bem apercebido de quais são esses sinais. Pronto. Os sinais, primeiro eu quero falar dos cinco transtornos que mais levam ao comportamento suicida. A depressão, o transtorno bipolar, o borderline, dependência química e esquizofrenia. Porque eu tenho que dar um branco. Faz parte. Então, esses transtornos. Só que assim, o que acontece? Que as pessoas têm a tendência a levar mais a depressão como um transtorno que mais leva ao comportamento suicida. Não é que ele mais leva, porque a quantidade de pessoas depressivas no mundo é que são maiores. Porque o transtorno bipolar, o transtorno borderline e a esquizofrenia, né,
esses 4 são tendenciosos até mais para o comportamento suicida do que a depressão. Só que a questão é que existem 300 milhões de pessoas com depressão, né? Tem poucas pessoas, assim, poucas entre aspas, né? Tipo 1% com tal coisa, 1% com outra, com esses outros aí que eu estou falando. Então, dá a impressão de que a depressão tem a tendência a levar mais ao comportamento suicida, mas é mais pela quantidade do que realmente pelo próprio processo do transtorno, né? Quando eu falo, mas precisa ter só o transtorno para ter um comportamento suicida? De forma alguma. A pessoa pode ter transtorno e nunca ter comportamento suicida. Porque tem um histórico de vida de abuso familiar, conflitos emocionais, abusos sexuais, morais, né? Existe também a questão das famílias desequilibradas, porque não é desestruturado, mas desequilibradas, porque a estrutura familiar, se ela é saudável, não interessa como ela seja, né? Não interessa como aquela família se estruturou. O que interessa é que se ela seja saudável ou não. Então, esses conflitos familiares, mudanças de humores e comportamentos, se a pessoa era muito sociável, de repente ela começou a ficar mais antissocial, mais posso dizer, me deu um branco. Isolada. Perfeito. Isolada, introspecto. Menina, acho que é porque falou que era o último bloco, eu fiquei nervosa, queria continuar mais. Aí, enfim, então tem a introspecção, né? Não é nem a introspecção, mas uma timidez, porque a timidez é patológica, a introspecção é um tipo de personalidade, né? Então, no caso, é a questão de você mesmo se voltar para ficar trancado no quarto, né? Mais regredido, tem pessoas que têm um comportamento regredido, infantilizado, eram pessoas que voltavam muito para o mundo, mas aí de repente começou a regredir. São pessoas, tem também a questão da mudança de sono e de alimentação, pessoas que comem demais ou comem de menos, dormem demais ou dormem de menos. Então, tem uma irritabilidade, a agressividade gratuita, né? São coisas assim que são as mudanças de humor, misturado com desesperança, porque eu sempre falo que o comportamento suicida é um comportamento dos Ds, né? Então, ela está misturado com a desesperança, o desespero, a depressão, a dívida, o divórcio, né? A desesperança, o desamparo, né? Então, são vários Ds que estão ali em volta ao comportamento suicida, junto com esses comportamentos que eu lhe falei, né? Anteriores agora. Então, tudo isso juntando, é uma possibilidade. Eu não posso dizer que é algo determinante, né? Mas é uma possibilidade. Ter pessoas, né? Antecedentes na família de comportamento suicida, de transtorno. É interessante que possa olhar também para isso, pois quando nós temos não que isso seja uma doença familiar, não é isso. Mas imagine que nós estamos vivendo uma cadeia psíquica, como eu falei anteriormente. Então, nós temos um grupo familiar micro, né? E esse grupo familiar, nós como se fosse uma rede. Vamos imaginar que aqui é uma rede e aqui tem uma rede. E aí, se um morre por suicídio, essa rede fica bamba, né? Ela fica mole, ela não fica durinha, né? Com todos segurando. Então, isso é como se fosse uma psique, né? Uma rede psíquica. Então, essa pessoa que cometeu suicídio, ela fez uma quebra emocional em todas as outras, porque ela sobrecarregou emocionalmente as outras. Então, isso faz com que, e principalmente os tabus dos não ditos, existem uns tabus terríveis, que é os não ditos na família. Infelizmente, as pessoas tendem a esconder quando um membro se suicida, justamente com medo do que pode acontecer, não falar sobre isso. E é pelo contrário, né, precisa ser falado para poder compreender se existem outras pessoas com comportamentos iguais, se existem pessoas que estão com algum tipo de transtorno, precisa ser falado para ser trabalhado. Quanto mais se trabalha, quanto mais se fala sobre isso, quanto mais... E tem um outro também tabu, que é muito forte, que é a morte. As pessoas não falam de morte nas suas casas. Não precisa ficar falando assim de morte como se fosse uma coisa... eu estou pensando na minha morte, assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de morte, de deixar, numa conversa amena de várias coisas, deixar muito claro, né? O que pretende fazer no velório, no funeral, enfim, qualquer coisa, que são coisas que você pode falar assim, de uma forma naturalizada, naturalizar a morte como a morte que eu falo, uma morte natural, uma morte, né, a pessoa morre por doença, não uma morte por suicídio.
Mas por que eu estou falando sobre morte e falando sobre prevenção de suicídio? Porque quando a gente desmistifica a morte em casa, a pessoa que está com comportamento de suicídio, ela começa a se sentir aberta a falar sobre o seu processo de adoecimento psíquico, e ela começa a mostrar, de repente ela até abre o jogo e diz, olha, a gente fala tanto sobre essa questão de morte em casa, tudo tão aberto, né, que eu realmente estou pensando, né, em comportamento suicida. A pessoa se sente até mais aberto para falar, se sente mais seguro para falar, justamente porque a gente tem que quebrar os tabus, né, e tabus é sexualidade, porque a dificuldade de orientação sexual para adolescente é muito complicado dentro da família, e isso também desencadeia comportamentos, né, autodepreciativos, isso também desencadeia automutilações, e também pode desencadear comportamento suicida. Então, a gente precisa olhar para as pressões que esses adolescentes estão sofrendo. Eu já estou passando para os adolescentes, né, porque eles têm muita ansiedade. As depressões que os adolescentes são diagnosticados são sempre depressões ansiosas. Então, a gente precisa ter esse olhar de quebrar tabus. O tabu do sexo, o tabu da orientação, o tabu da morte, o tabu se teve alguém que cometeu suicídio na família. Abrir a forma de poder fazer com que as outras pessoas se sintam seguras para falar sobre isso, né? Compreendendo que essa segurança vai trazer o quê? Vai trazer um olhar de acolhimento, um olhar de amorosidade, um olhar de amparo, e principalmente vai dar a oportunidade para aquele que está passando por alguma situação de pedir ajuda. Olha como é interessante quando a gente quebra os não-ditos da família, quando a gente resolve fazer com que quando a gente também retira, quando nós retiramos o tabu também do preconceito dos transtornos, porque a gente tem infelizmente, existe uma cultura de que quando se tem um transtorno, em caso quando ele é um inválido, e ele não é um inválido se ele tiver um tratamento. Agora, gente, é uma coisa que eu peço a vocês, quando alguém começar um tratamento psicológico, fortaleça isso, né? Não fique dando mais oportunidade da pessoa pegar e sabotar o próprio tratamento, mas, pelo contrário, valide aquilo. Que as pessoas, quando elas têm um comportamento suicida, elas começam um processo de tratamento bem direitinho e, de repente, começam a sair como se estivesse bem, né? Às vezes a família até incentiva isso, mas não façam isso. Ela precisa continuar até o final. É uma coisa que eu sempre falo, gente, começou um tratamento, vá até o final, psicólogo nenhum, psiquiatra nenhum, pelo menos aqueles que realmente se voltam para isso, trabalham com ética e dedicação ao próximo, ele não vai querer que você fique debaixo das asas dele, né? Ele quer que você voe. Né? E para isso você precisa ter um tratamento, porque eu escuto muito isso. Eu estou fazendo um tratamento com CAPS há 10 anos. E o tratamento psicológico você fez? Não fiz não, só o medicamentoso. Eu disse, pois é, mas o medicamentoso tem que ter um psicológico, né? Nem todo tratamento psicológico precisa ser tratamento psiquiátrico, mas todo tratamento psiquiátrico é obrigatório fazer tratamento psicológico, pois isso vai fazer com que a pessoa trabalhe. Primeiro que o tratamento psiquiátrico vai trabalhar os neurotransmissores, né, todo o processo neuronal. E o tratamento psicológico vai trazer a ressignificação do processo histórico desse sujeito. Então, ele vai fazer com que a pessoa compreenda os próprios sentimentos, as feridas ainda abertas, né, e fazer com que aquilo ali possa, em algum momento, cicatrizar através da ressignificação do seu processo de vida. Então, eu acho que é um olhar que a gente precisa compreender, né? Eu acho que quando a gente se propõe a prevenir, a gente precisa compreender que toda mudança que existe de alguém no nosso lar, ou no nosso colega, enfim, onde você esteja, você precisa ficar atento para que aquela pessoa, e ter esse olhar de amparo. Mas lembre-se, como a gente falou no bloco anterior, olhe também para si. É verdade. Porque esse olhar para si faz com que você perceba tudo que está ao seu redor com mais significado, porque você se entende. No próprio instante que você entende o seu sentimento, você tem plena capacidade de entender o sentimento do próximo. E nós estamos falando, gente, de coisas super particulares.
né? Nós estamos falando de nossas dores da alma, né? A Ana falou muito sobre a psique, né? E essa psique é esse lugar, né? Esse lugar onde a gente guarda os nossos sentimentos, onde a gente guarda muitas vezes um lado que você não quer que as pessoas conheçam, né? Um lado que nem mesmo você quer tocar, que você quer esconder, quer deixar o mais sigiloso, mais guardadinho possível, mas ele existe, né? Então, dentro desse espaço, você pode ir passo a passo, com respeito, né? Ninguém vai chegar lá e vai arrombar os seus sentimentos, que isso não é o papel do profissional, avançar além do que você permite, mas sim reorganizando tudo que você guardou lá com tanto esmero, né, para que ninguém conhecesse, nem você mesmo. Então, quando você chega com um profissional, então, até diferenciando essa questão da atuação do psiquiatra para o psicólogo, que às vezes a pessoa acha que só tomar um remedinho fica bom. Eu vou tomar um remédio para dormir, que amanhã, quando eu acordar, desapareceu tudo. Eu vou tomar um porre, que quando eu acordar amanhã, desapareceu tudo. E ainda vai estar lá. Não vai desaparecer, porque você tomou alguma coisa que entorpeceu o seu sentimento. No outro dia, quando esse entorpecimento passar, ele vai retornar novamente e você precisa cuidar disso, né? Que tudo precisa de um cuidado. Mas dentro desse nosso lado tão bem guardado, tão sigiloso, tão oculto, existem a possibilidade da gente ir trabalhando com respeito, com autoconhecimento, se percebendo. Não espere chegar numa situação grave, né? Ana Patrícia, isso também é preventivo para a depressão, para as outras síndromes todas que você falou, de tudo isso que são adoecimentos, mas aos primeiros sinais já procure. A prevenção é isso, gente. Não é que não vai acontecer, é que você não vai permitir que ela chegue num estado extremamente grave, que a intervenção muitas vezes não consegue ter uma efetivação, não consegue chegar ao ponto que deve. Então, essa palavra realmente prevenção é se prevenir de tudo, né? Não só fisicamente. E outro aspecto que eu queria tocar novamente, Ana, que você falou da persona, de como hoje a gente é muito estimulado a ter um perfil aprovado socialmente, culturalmente, né, para que as pessoas vejam e quem de fato você é. Aí é que entra o autocuidado e autoconhecimento. Você é o maior responsável pela sua vida, né? Você pode até demonstrar para outras pessoas que você está enquadrado dentro daquele estereótipo, né, de que tá tudo bem, mas no particular, olhe com carinho para você. Se olhe no espelho, declare o seu amor, declare a sua autoaprovação. E isso já é um teste para saber se você está conseguindo desempenhar quem você é de verdade. É interessante você falando isso, porque isso só me faz uma frase que eu sempre falo: não se pode fugir de si mesmo. Não se pode fugir de si mesmo. Não tem como. Quando o seu eu maior me chama para conversar, é quando o vazio existencial existe, é quando a angústia existe, e é quando você precisa olhar para essa dor, para esse sofrimento, e começar a se olhar, a se conhecer, e a não fugir, porque não dá mais para fugir. Você pode ir para qualquer lugar, você pode arranjar o que você quiser, mas você nunca vai conseguir fugir de si mesmo. Então, é o momento de se olhar com amor, né, e perceber que tem pessoas que vão te amparar com todo acolhimento possível, né, e nós somos profissionais para isso. A gente busca acolher e amar o outro com esse coração aberto, né, sem julgamento. Então, por isso que a quem estiver assistindo, que eu incentivo, busque ajuda se você estiver precisando. Estiver num vazio existencial, olhe para si, né, busque retirar essa angústia, mas não retirando ela com subterfúgios, mas busque retirar olhando para dentro de si e compreendendo o ser que você é, né? E percebendo que existe um sol que brilha dentro de você, mas que se você não olhar para ele, ele escurece. Todos nós somos luzes em algum momento, todos nós somos luzes, todos nós brilhamos, mas a gente precisa reacender e fortalecer esse sol que existe em nós.
O autodescobrimento é exatamente isso. É encarar a si, né, que somos, porque nós somos os nossos maiores inimigos, é encarar a si para compreender a plenitude que somos quando realmente nos resolvemos nos olhar com amor, né? Exato. Eu vou usar uma outra frase também que o próprio Jesus, que você já citou, falou em um dos mandamentos, né? Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então, isso é tão conectado que você precisa pensar bem. O tanto que você precisa amar o outro é o tanto que você se ama. Então, onde é que está a separação desse amor? Não, eu acho que não existe, ele está junto, né? Então, infelizmente, Ana Patrícia, eu vou ter que encerrar o programa. Eu estou amando a conversa, eu acho que quem está assistindo também está amando. Gente, que coisa boa poder proporcionar a vocês aqui do Comunicação em Rede, uma profissional tão maravilhosa como a Ana Patrícia, né? Ela que nos esclareceu sobre tantas outras coisas. Eu acho que a gente precisa realmente ter parceria com esses profissionais. O programa está aberto para você voltar quando você quiser, né? E for possível também, porque tem que encaixar as duas coisas, né? Mas eu tô com o coração assim muito grato, né? A Deus, a você por ter aberto esse espaço, por ter nos presenteado com a sua experiência, a sua sabedoria. Eu só posso pedir que o Papai do Céu lhe retribua com mais energia, com mais força, com mais sabedoria, com mais luz. Eu só posso desejar tudo de melhor para você e agradecer do fundo do coração. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, gente. Um abraço enorme a todos, que vocês se sintam realmente acolhidos, né? Que eu quis trazer de uma forma muito leve, um tema muito denso, mas que é para vocês compreenderem que todos nós podemos sim, quando amamos uns aos outros, podemos sim salvar a vida do nosso irmão. É só basta primeiro salvarmos a nossa, né? Para depois conseguirmos olhar o outro com tanto amor. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada, Eveline, obrigada ao programa. Um abraço a todos que estão assistindo. Obrigada, Ana Patrícia. Vou imitar a Ana Patrícia, ó. Encerrar hoje com um abraço bem apertado em vocês que estão assistindo. Muito obrigada por estar junto, por ser parceiro, por estar aqui, e multiplique essa conversa e esse abraço a outras pessoas que estão próximas a você. Afinal de contas, nós estamos juntos, e juntos nós somos mais fortes. Então, muito obrigada por hoje, espero vocês no próximo programa. Um abraço e um setembro maravilhoso para todos nós. Tchau, tchau.